Fala galera, bem-vindos a mais um debate aqui no Sabor Copa. Hoje a gente vai entrar de cabeça num assunto que é pesado, Neymar Júnior. Pois é, ele voltou para o Santos, está convocado para a quarta Copa do Mundo dele, mas o cenário geral da carreira nunca foi tão incerto. Para quem está chegando agora no Sabor Copa, já se prepara, viu? Porque os dados dessa nossa análise visual mostram uma realidade que muita gente se recusa a aceitar. O Neymar de 2026 tem uma blindagem comercial simplesmente inédita, mas, tecnicamente, ele é só uma sombra daquele jogador que encantou a Europa inteira. E olha só esse número, 19. Essa é a nossa dura realidade atual. A gente está falando de um atleta que construiu uma carreira baseada num virtuosismo técnico incontestável, né? Mas que hoje vive um momento de baixíssima produtividade. Os dados que a gente reuniu mostram que aquela genialidade que antes decidia jogos, agora divide espaço com uma mega estrutura corporativa que o protege muito fora de campo. Só que dentro das quatro linhas, bom, o cenário é bem alarmante. Então, vamos entender como isso aconteceu. Parte 1. A anatomia do declínio técnico. Vamos direto ao ponto que mais dói no coração do torcedor. Uma análise recente e, olha, bem brutal, feita pela Folha de São Paulo, dissecou exatamente essa queda. Pela primeira vez na carreira, a produtividade ofensiva dele antes de um torneio gigante como a Copa é muito baixa. Dá uma olhada nessa comparação de participações diretas em gols nos 365 dias antes de cada Mundial. Lá no ciclo de 2018, na Rússia, ele bateu um pico absurdo de 50 participações. Em 2022, no Catar, foram 48. Agora, rumo a 2026, esse número despencou para apenas 19, o que dá uns 14 gols e 5 assistências. Galera, é um tombo assustador de mais de 60% na eficiência ofensiva. E tem um culpado muito claro para essa queda livre: 1.500 dias. Sim, esse é o tempo estimado que o Neymar acumulou de licença médica ao longo da vida profissional. A gente está falando de tudo um pouco, desde fratura no metatarso, aquela vulnerabilidade crônica terrível no tornozelo direito, até chegar na gravíssima ruptura de ligamentos do joelho lá em 2023. É um histórico médico devastador, que comprometeu demais a longevidade dele na elite do futebol europeu. E o impacto prático de todos esses dias no estaleiro é enorme. São mais de 250 partidas oficiais perdidas por lesão na carreira. Para a gente ter uma dimensão melhor disso, só naquelas 6 temporadas em que ele vestiu a camisa do Paris Saint-Germain, ele ficou de fora de 101 jogos por problemas clínicos. É muita coisa. Isso cobra um preço físico e técnico que é gigantesco. Afinal, não tem corpo de atleta de alto rendimento que passe ileso por um desgaste desse tamanho, concordam? E é justamente por causa de todo esse desgaste acumulado que a gente chega nessa declaração. O Carlo Ancelotti mandou um recado super direto. Ao confirmar a presença do craque na Copa de 2026, o treinador italiano avisou sem meias palavras que o Neymar não tem cadeira cativa entre os titulares não, viu? Ele só joga se merecer nos treinos. E aqui no Sabor Copa a gente bate muito nessa tecla. No futebol moderno, de altíssimo nível, só ter um nome famoso nas costas não garante mais a vaga de ninguém no time. E isso nos leva à segunda parte da nossa análise: o abismo do valor de mercado contra o fenômeno financeiro. Gente, rola um paradoxo simplesmente fascinante na economia do esporte hoje em dia. Enquanto o valor esportivo e técnico do atleta desaba, a marca Neymar continua sendo uma verdadeira fortaleza. Segundo os dados do portal Transfermarkt, o tombo esportivo é colossal. Lá no auge, em 2018, ele estava avaliado em 180 milhões de euros. Hoje, em pleno 2026, o valor dele despencou para apenas 10 milhões de euros. É uma desvalorização absurda de 94%. Pensa bem, o mercado europeu avalia o Neymar hoje quase com o mesmo valor de quando ele surgiu como aquela promessa na base do Santos, lá atrás, em 2009. Mas, por incrível que pareça, essa queda no campo não fez nem cócegas no bolso dele. A engenharia financeira montada para o retorno dele ao Santos em 2025 é coisa de outro mundo. Prestem atenção nessa divisão de receitas para novos patrocínios master que o clube fechar graças à chegada dele. A NR Sports, que é a empresa gerenciada pelo pai do jogador, abocanha 75% da fatia, enquanto o próprio Santos fica com só 25%. O ponto crucial aqui que a gente precisa entender de vez é que o Santos opera hoje quase como um parceiro de licenciamento da marca Neymar Júnior. O cara tira em torno de 21 milhões de reais por mês. E fica ainda mais maluco.
Só nesse ano de 2026, a previsão é que ele fature 37 milhões de dólares, única e exclusivamente com contratos publicitários, de marcas como Puma e Red Bull. A grande sacada comercial dessa equipe de gestão foi conseguir dissociar totalmente o faturamento do rendimento esportivo. Ou seja, ele literalmente não precisa mais jogar bem para continuar faturando centenas de milhões. E o que sustenta tudo isso? Vamos para a parte 3, o rei das redes sociais. Para a gente captar como essa verdadeira máquina de fazer dinheiro continua girando independente da bola rolar, a gente tem que olhar para a força digital. Aqui no Sabor Copa a gente sabe muito bem que não dá para ignorar o engajamento na internet de hoje e os pilares desse império digital dele são incontroláveis. Lá no Instagram, ele arrasta mais de 230 milhões de seguidores. É o 10º novo perfil mais seguido do planeta inteiro e o 3º maior entre atletas de qualquer esporte. Fora isso, em 2026 ele deu uma baita guinada estratégica no YouTube, focando em vídeos bastidores da própria vida. O que aconteceu? O canal disparou para mais de 7 milhões e meio de inscritos num piscar de olhos. Todo esse ecossistema rende para ele a bagatela de uns 600 mil dólares por uma única postagem patrocinada. Não é brincadeira não, hein? Analisando todos esses números de perto, a gente é empurrado para uma conclusão inevitável. O Neymar completou com sucesso a transição. Ele deixou de ser primariamente aquele atleta de elite, aquele cara que decide a final da Liga dos Campeões nos acréscimos do segundo tempo, para se transformar numa instituição, numa marca global permanente. Ele pode até não resolver mais as partidas no campo com a mesma frequência de antes, mas, com certeza absoluta, ele decide o balanço financeiro de qualquer equipe que assina com ele. E diante dessa dura realidade que os dados esfregam na nossa cara, fica aquela pergunta existencial para todo mundo que é apaixonado pelo futebol brasileiro. Com o valor comercial lá na estratosfera e os números no campo tão abaixo da média histórica, o Neymar hoje é mais influenciador ou mais jogador? O talento, a gente sabe, ainda está lá guardado. Mas será que o Carlo Ancelotti vai conseguir acender uma última faísca técnica desse gênio usando a força dessa marca para tentar trazer a sonhada sexta estrela para o Brasil na Copa? Essa é a grande dúvida que fica no ar. E a galera que acompanha a gente aí de casa, o que vocês acham desses dados todos? O Camisa 10 ainda tem lenha para queimar nessa Copa do Mundo ou essa versão focada nos negócios e super blindada comercialmente vai dominar até o apeto final da carreira dele? Deixem opinião nos comentários. Se curtiram essa nossa imersão estruturada nos dados, não esqueçam de fortalecer o projeto. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e deixem aquele like maroto para ajudar. É isso, pessoal. Um abraço enorme e até o nosso próximo debate.